né, Petros? É o primeiro, né? É um episódio piloto aí. Você já tem aí já o roteiro aí pra gente começar? Tenho sim. Nada Ou é a escrito, Dani tudo que vai... gravado. Nada escrito, tudo gravado na mente. Tudo na tá, mente. Vamos lá então. Me chamo Márcio Meneguzzi Menon. Estou como secretário de Meio Ambiente do município de Atílio Viváqua. Nós fazemos hoje o primeiro teste do nosso podcast. Enfim, ver se a gente conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é levar e buscar conhecimentos, né? E interessante é que a gente está usando pela primeira vez essa tecnologia, né? A Dani já está um pouco mais acostumada, Petros, Augusto, enfim, para mim é a primeira vez, mas vamos lá, vamos experimentar. Diante, assim, desse mês de março, que é um mês muito importante, que a gente volta o nosso olhar para a água, a gente, da Secretaria, depois de uma reunião, assim, muito aproveitosa, fizemos uma programação com 5 itens, assim, bem específicos para falar do tema água. O primeiro dele vai ser a recuperação de área degradada, a inserção de tecnologias sociais, plantio e nascente. O segundo, nós vamos falar de reciclagem, que é um tema bacana, porque as cidades, todo mundo tem um ar de consumismo, mas tem pouco de reaproveitar. O terceiro são os resíduos de currais, enfim, que é uma demanda da nossa agricultura aqui do nosso município. E tem a dona formiga, que é um elemento novo aí, né? Que a gente vê a luta dela aí nesse tema reciclagem. E o último tema, que eu e o Augusto tivemos a honra de ir lá hoje, é um produtor que do nada ele montou seu próprio sistema agroflorestal com algumas espécies, um consórcio, e que acho que vale a pena todo mundo conhecer, porque é um grande exemplo para a produção de água. E a gente começa uma programação específica aí para cada tema. Interessante a gente poder levar, através dessa ferramenta de trabalho, um pouquinho de um conhecimento de cada um nesse nosso território de Atílio Viváqua aí, tão sofrido, tão degradado aí por anos aí de contaminação, de degradação, de exploração, e agora a gente paga por alguns erros, né, do passado, questão dos nossos rios, né, a nossa bacia é muito degradada, há uma falta de respeito aí pela natureza, enfim, mas a gente busca sempre esses conhecimentos e sejamos essas células positivas aí que acabam se conectando e espalhando aí o bem para a gente trazer um novo para Atílio Viváqua aí. É a primeira vez, né, nosso episódio piloto aqui do nosso podcast, que nem tem nome ainda. Vai ser uma ferramenta muito útil para a gente conversar com algumas pessoas de forma até mais profunda sobre os assuntos do meio ambiente, né? Que tem tantas pessoas, muitas pessoas no caso, que fazem muitas ações bonitas aqui que são benéficas para o nosso município, né? Esse mês de março que está chegando agora aí, a gente vai fazer na Secretaria de Meio Ambiente. No caso, a gente vai utilizar a Secretaria de Meio Ambiente como um portal para mostrar várias ações que acontecem aqui no município, né? E o Márcio aí já falou, já deu seu exemplo. Então, a gente está bem empenhado, a gente está muito feliz em executar esses trabalhos, em fazer parte de tudo isso daí. E bola para frente agora, é só tocar. É importante que não só durante esse mês, mas que haja conscientização, né, sobre a importância de estar utilizando desse meio tão essencial que é a água, né? Não só a gente vai usar o mês de março, né, por ser um mês específico, mas que essa conscientização, que essa valorização desse recurso possa ser utilizado, né, pela população, pelos agricultores, por toda a comunidade de forma consciente, sabendo que ele é um recurso e que em algum momento, se não cuidado, ele pode acabar, né? A gente pode ficar tendo sérios problemas, né, futuros com relação ao uso desse recurso natural, que é tão essencial, né?
tanto, tanto como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, né? Além da sobrevivência do ser humano. O que eu acho interessante, quando a Daniele diz a questão da gente continuar sempre essa política de conscientização, eu acho interessante, assim, o de bacana é que ela vive num município que é vizinho e ela trabalha aqui no município de Atílio. Mas isso não deixa ela, assim, desmerecer do nosso Atílio Viváqua, né? E eu acho que o interessante é entender que os rios são isso. Ele conecta pessoas, as bacias se comunicam, independente dela mora em Cachoeiro, mas o rio Muqui, ele pertence à bacia do rio Itapemirim. Então, o rio, ele conecta pessoas, e acho que isso o pessoal tem que entender, que aquilo que eu faço na bacia, ele tem influência direto no uso do vizinho, do amigo, né? E do que está abaixo da bacia. Então, se eu dou uma descarga aqui em Atílio e eu não tenho tratamento de esgoto, esse esgoto vai chegar no município de Presidente Kennedy, viu? Da mesma forma, quando o Muqui dá descarga lá. Então, assim, e da mesma forma, quando eu faço atitudes positivas, eu influencio as outras pessoas que estão abaixo, né? Eu gostei muito que a Dani, mesmo estando em Cachoeiro, ela está conectando, dando esse exemplo aí. Sim, é bacana porque a gente tem que pensar num recurso a nível não só local, né? Mas a nível, assim, por que não mundial, né? Porque, querendo ou não, ninguém sobrevive sem água. A gente fica algumas horas sem água, a gente já vê aquela coisa, o negócio começa a desandar. Então, assim, é uma conscientização tem que ser, por que não digamos, a nível mundial, né? É verdade, né? Até porque o meio ambiente, de maneira geral, é a casa de todo mundo. O que eu faço prejudica o meu vizinho e também prejudica meu vizinho de cidade, né? Prejudica meu vizinho de estado e por aí vai. Não tem jeito, a gente tem que cuidar. Além de falar também do valor econômico, né? Ambiental e social e fundamental a sobrevivência do homem e do ecossistema no nosso planeta, né? Se a gente buscar aí na história, que as primeiras formas de vida surgiram nos oceanos, né? Isso há cerca de 4 milhões de anos atrás. Então, você vê que desde os primórdios já se priorizava, já tinha como foco conservar esse recurso aí. Eu acho, estamos a chegar a... Estão-me a ouvir? Sim, claro. Alto e bom som. Estamos a chegar a um ponto que eu gosto, que a lei da gestão dos recursos hídricos, não é? É um pouco isso tudo que nós estamos a falar, ou seja, nós chegamos a um ponto em termos de humanidade em que cada um de nós não pode utilizar os recursos da maneira que lhe apetece. Ele tem que utilizar o recurso de uma forma sustentável, ou seja, eu não posso gastar a água que eu quiser, porque se eu gastar a água que eu quiser, não é? Eu estou, digamos assim, em termos de responsabilidade pessoal e também coletiva, a influenciar de uma maneira incorreta, não é? O meu vizinho que está ao lado. Então, a gestão dos recursos hídricos, e nomeadamente, portanto, da água, das bacias hidrográficas, ela deve ser utilizada em diversos usos, mas com critério. Ou seja, eu não posso utilizar a água que me apetece. Eu tenho que utilizar a água com critério para que ela não falte, não é? Para que ela, digamos assim, seja possível reparti-la por vários usos. Para consumo humano, para irrigação, para os diversos usos, não é? Balnear também, a nível de recreio, até mesmo para a própria natureza, não é? E isso aí, digamos assim, eu acho que é um ponto importante, porque é nessa, digamos assim, dialética entre o ser humano e o recurso, né? Na gestão do recurso,
que as coisas, digamos assim, se tornam mais sustentáveis, ou seja, é nós gerindo um recurso de uma maneira equilibrada, sustentável, em que, digamos, toda a bacia hidrográfica tem acesso ao recurso, mas tem acesso ao recurso de uma forma sustentável, não é? De uma forma que não prejudique uns em detrimento de outros. E a água também, nesse aspecto, não é? Ela é democrática, ou seja, a própria lei, não é, de gestão de recursos hídricos diz que ela deve ser utilizada em diversos usos, embora priorize alguns, não é? O consumo humano, em primeiro lugar, depois a dessedentação dos animais. E aqui no município, talvez, uma vez que não há uma diversidade, digamos assim, tão grande em termos económicos de usos, as pessoas, digamos assim, neste caso, os munícipes, né, aquelas pessoas que têm como atividade económica principalmente o leite, a carne, o café, não é? Fazem um uso, digamos assim, da água um pouco sem critério. Eu acho que aí tem que haver governança, não só por parte, digamos assim, dos órgãos públicos, mas também a nível de toda a sociedade, ou seja, das associações, dos produtores rurais, ou seja, tem que haver uma partilha, digamos assim, do uso e também da governança do recurso água. Já falei demais. Então, eu queria ver com vocês aqui, eu não sei como que vai ficar a questão do tempo, né? Se aqui já tá bom, ou se quando for cortar vai ficar bem pouco tempo. A gente colocar aqui como tópico algumas dicas simples para dar pro pessoal no dia a dia, né? Nesse mês de março, ver o quanto que eles conseguem economizar de água. Eu acho assim, eu acho que nós vamos viver a década da restauração. Eu acho que cabe ao cidadão, uma dica que eu dou, verificar geralmente todas as conexões na casa, se tem algum vazamento, enfim, isso aí é uma coisa que ela é silenciosa. E eu acho que a reutilização da água, aquele que não tem como captar água de chuva, mas a reutilização da água da máquina de lavar é interessante para poder lavar a calçada. Acho que fica uma dica boa, né? E monitorar tempo de banho, né? Monitorar tempo de banho, acho que isso é legal. E né, de repente o cara é músico, né, e canta no chuveiro e tal, mas ele tem que entender que ele está utilizando um bem que tem que servir para mais gente, né? E independente de qualquer coisa, a gente tem que voltar o foco também na questão do tratamento do esgoto na nossa cidade também, da nossa bacia, que a gente sofre essa questão aqui das cidades. Agora, uma pergunta, Petros, que eu queria deixar no ar. A gente tem 12 mil habitantes, tem um problema muito de falta d'água aqui no Alto Niterói, um problema de gerenciamento, enfim. Agora, imagine você, uma segunda Cofrio, imagine você mais 12 mil habitantes, nós passamos de 12 mais 12 dá 24 mil habitantes. Agora nós temos água para abastecer todo mundo? É uma pergunta, né? Será que o crescimento desordenado a gente vai pagar mais outro preço, né? É uma questão que a gente tem que sempre lembrar. E a gente só tem algumas ou 2 ou 3 formas de você produzir água, né? É plantar floresta e adequar as propriedades de um manejo bacana para poder aumentar a infiltração para você ter produção de água. Eu acho que outro caminho a gente tem, plantio direto, cordão de curva de nível, mas eu acho que o que resolve é plantar as árvores, enfim, de forma sustentável. A gente consegue, acho que é a minha dica aí, é aproveitar a água da máquina, monitorar tempo, enfim, e eu acho que utilizar menos um pouquinho. A gente pode, então, resumir, na verdade, em três passos, né, Márcio? Seria aproveitar essa água. Em segundo momento, tratar, né? Tem algumas que precisam de um tratamento específico, né? E, em terceira instância, reutilizar. A gente tem tanta tecnologia no ramo ambiental, né? Já é possível aproveitar
a água tratada para diversos fins, né? Tem sistema de tratamento, vários sistemas do dia. Dani, eu acho que vale a pena, como a gente às vezes passa por um processo de licenciamento ambiental e a gente tem lá um certo tipo de liberdade com alguns engenheiros, né? Eu acho que a gente podia, que eles consigam introduzir em uma ou duas casas um sistema de aproveitamento de descarga com a água do próprio tanque, enfim, fizesse um sistema assim, né? Fizesse interessante fazer esse experimento dentro da casa, porque é ruim você dar descarga no vaso, na privada, enfim, com água tratada, né? Acho que são poucos os países que fazem isso. Eu acho que uma boa dica é realmente para quem, sim, qualquer tipo de máquina de lavar, né, roupa, o cano do esgoto pode ser a água que sai por lá, pode ser sempre aproveitada ou reutilizada para a limpeza de outros pisos, até porque aquela água está cheia de detergente, então ela pode ter ainda um uso, por exemplo, para lavagem de piso, na casa, no carro, sei lá, várias reutilizações a partir da máquina de lavar, porque é muita água que a máquina de lavar gasta, sim. Uma máquina de lavar num ciclo de lavagem gasta 60 litros. Sim. Eu perguntei à moça que trabalha aqui em casa, a Márcia, quantas vezes ela lava a roupa, porque essas coisas também eu não pergunto muito não. Mas eu perguntei lá hoje, mas eu nem tinha essa intenção. Ela falou que ela lava a roupa todo dia aqui em casa. Porque tem muita gente que mora aqui. Então, cada vez que ela enche a máquina, são 7 litros de água. 12 litros de água. 12 litros, né? 12 é pouco. 12 é pouco. Aqui em casa a gente lava a roupa e enche 2 galões enormes. A gente usa para lavar calçada aqui por uma semana. Não pode deixar por muito tempo porque a água apodrece, vai dar 20 né? litros, né? Que aqui em casa não tem máquina, é um chamado tanque, eles falam tanquinho, né? Vai depender do equipamento, mas em princípio, por exemplo, uma máquina de lavar como eu tenho, que deve ser um bocado diferente, que é centrífuga, não é? Ela, no mínimo, um ciclo são 60 litros de água. Um ciclo de lavagem. Pois então, se você lavar... O recado principal é guarda água. Acho que esse aqui é o recado principal. Uma máquina guarda água. A minha máquina leva uma carga de 10 quilos. Nossa, lava muita roupa também, né? Inclusive, a água da chuva também, né? Se puder aproveitar. A água da chuva é uma sacada bacana. Tem muito telhado que tem todo tipo de calha, mas o cara deixa a água embora. E nós tivemos na propriedade de um menino lá, do senhor, né? A gente até fez doação de muda para ele. Ele, com pouca coisa, ele consegue aproveitar 1.000 litros de água. Se não me engano, são 2 caixas de 500 litros. Mas ele já viu que ele tem, dá para abastecer, dá para botar 20, 30 mil litros. Era uma poupança enorme. Toda a gente... isso era uma dica muito boa. Toda a gente que construísse fosse pelo menos, digamos assim, induzido a aproveitar a água da chuva, com certeza ia ser uma poupança enorme em termos, pelo menos, da questão das lavagens. Era muita água poupada. Eu acho que uma dica pro Alto Niterói, enfim, até para todas as casas de Atílio, é aproveitar a água de chuva, né? Aproveitar a água de chuva. E não só dessa maneira, né? Na rota também a gente tem aí as barraginhas, a gente tem os coxinhos também, né? Que são alternativas fora da residência, mas ainda assim é dentro da propriedade, para você guardar água no solo, né? Que é a caixa d'água do nosso município. Isso aí. Interessante também é que a gente possa, independente de tamanho de casa, de telhado, de máquina, ou uso não máquina, aquela pessoa que não tem máquina, mas tem o tanque, põe aquele tampão, né?
essa água rapidinho tira o tampão e a água vai embora. Eu acho que essa água também, viu, Petros, independente de ser máquina ou tanquinho, eu acho que essa água que fica no tanque também, ela pode ser reaproveitada. Acho que a dica é reaproveitar o que puder para tentar economizar, que aí você está ajudando, né, o bolso, enfim, e a natureza. É verdade. E aí, Acho que a alguém gente tem mais alguma coisa pode... para acrescentar, para colocar, para falar? Vamos fazer a finalização. Acho que a gente pode focar que a gente vai estar divulgando, né, algumas datas que vão estar acontecendo, algumas coisas específicas no mês de março, entendeu? Algo do tipo. Sim, Bacana. sim. Acho que o Petros está com um cronograma na cabeça aí, e das Não tô, datas, não. mas os temas... Não, Os talvez temas não são falar as esses. datas, mas falar assim, algumas, finalizar, preparando a pessoa que vai surgir novidade, entendeu? Eu lembro, 3 de março, Petros, é o dia que nós vamos exibir as experiências, não experiências, desculpe, né? Nós vamos exibir o vídeo do projeto das tecnologias sociais, que a gente chama Barraginha, nas áreas de recomposição florestal, né? Introduzindo com máquina, né? Enfim, que tá lá uma barraginha que o pessoal vai ver, vai visualizar. E o Fernando, que é um jovem, né, produtor, e ele vai poder falar com aquilo que ele sente em poder estar produzindo água, e independente da altura da propriedade dele, que ele mesmo disse o seguinte: eu aproveito até pouco da água, porque eu estou na altura aqui de 800, né, de 900 metros aproximadamente, a água já produz, ela, tchau, já estou descendo, e valeu. E ele fala, Fernando rapaz, lá na aproveito região pouco. de Moitão do Sul, né? Da Linda Aurora, né? Linda Aurora. Linda E o Aurora. Fernando Abreu, que vai ser o primeiro produtor que vai pôr a sua experiência, pôr o seu projeto e falar do que ele está... Eu acho que era também importante divulgar, pelo menos a todos os produtores de Tílio Viváqua, né, que continua aberto a inscrição deles, tanto para, digamos assim, se inscreverem no projeto das barraginhas e das curvas de nível, como também, se eles tiverem uma nascente na sua propriedade e precisarem de conhecimento para como fomentar mais a quantidade e a qualidade da água da sua nascente, que também a Secretaria pode, digamos assim, ajudar tanto num caso como no outro, não é? E como que eles conseguem esse contato, Augusto? Como que eles fazem esse contato para obter essa orientação? Não, para se inscrever no projeto? Podem se dirigir à SEMA, não é? E lá, digamos assim, serão encaminhados a inscrever-se nesses projetos e portanto, a serem depois visitados posteriormente para melhorar e fomentar a sua nascente ou a sua propriedade no que diz respeito ao recurso água, digamos, a gerir de uma forma mais sustentável a sua propriedade. Eles têm que levar algum tipo de documentação, tem que te procurar o máximo, como que é? Sim, a documentação é uma documentação muito simples, né? A identificação e também, digamos, para a nossa regência, para saber que eles é que são os titulares da propriedade, né? Para nós, digamos assim, estarmos a falar com a pessoa que realmente é o dono daquela propriedade, né? Ah, sim. Interessante que o Petros, que o Augusto tocou nesse assunto, e a gente acaba toda semana recebendo atores diferentes, produtores diferentes, com algumas com as realidades assim um pouco parecidas, mas todos eles sempre com a preocupação. E essa continuidade desse projeto, ele fecha uma meta nossa aí de conseguir aí por 4 anos, mas chegar a 20 a 25 hectares de áreas recuperadas aí, para a gente tentar sair dos nossos 14% de cobertura em todo o território, tentar chegar a 15 ou 16, quem sabe? Acho que é um sonho aí para a gente alcançar isso aí.
porque dessa forma vai estar produzindo água, né? E saber que a água ela traz vida, mas ela também traz morte, né? Se a gente não cuidar dela, às vezes a gente contamina, nós mesmos contaminando ela e a gente vai tá matando nós mesmos, né? É interessante a gente tocar nesse assunto também, até em outro momento, e dizer que a secretaria está de portas abertas, né? A gente está toda a equipe lá empenhada com objetivo, com esse objetivo e com outros objetivos também. E acho que a gente é a corrente do bem, né? Acho que isso é interessante a gente falar. E todo local que a gente vai, Augusto é testemunha, Petros e Dani também, mas em todo local que a gente vai, as pessoas se preocupam e nos param e nos questionam, né? Uns com mais, outros com menos, mas aí a gente está sempre de portas abertas aí, de porta aberta para receber. Fica de 7 às 16, né, Petros? E o telefone é 3538-1009, que é o telefone lá da secretaria, e onde a gente, né, fica recebendo as pessoas e a gente quase fica pouco no escritório, mas porque a gente está a campo trabalhando, né? Mês de março também a gente não pode esquecer que é o mês internacional das mulheres, dia 8 aí, viu? Ah, é verdade. Verdade, ó. Então, Tem que parabéns entrar aí, no meio mulheres. dessa programação aí do mês de março. Mas aí, dia 10 vai ter a experiência da dona Nilda, que ela é uma recicladora que ela aproveita o óleo de cozinha para fazer sabão. Inclusive, eu até deixar um convite aí. Sexta-feira vai ter uma oficina no São Pedro, a partir das 16h30, e onde a gente vai até já adiantar algumas coisas para contar um pouco da história da dona Nilda Fernandes, né? Que é uma senhora de um pouquinho mais de 70 anos aí, que conhece no Atílio Vivaco. Ela é um pouco mais velha que a Atílio Vivaco. Atílio Vivaco tem A 57 gente pode anos. fazer um podcast dela. Boa. Boa ideia, fazer um podcast dela. Com a história dela, por que não? Exatamente. Augusto conheceu lá hoje aí, Augusto, né? Uhum. Eu acho que uma das coisas muito interessantes também desta questão da água é que a água, digamos assim, ela não divide, né? Ela só junta, ela só soma, apesar de, digamos assim, a gente ter uma ideia que os rios, muitas vezes, por exemplo, como aqui no caso da Tília Viváqua, tem muitas pontes, né? A gente pode pensar assim, a água separa. Não, mas a água, ela leva também a riqueza por onde passa. E, portanto, a gente tem que cuidar bem dela para que essa riqueza, não é? Não seque, não é? Que ela continue a inundar como o sangue nas nossas veias e no nosso corpo, seja renovável, que o ciclo hidrológico e o ciclo da água, não é? Seja um ciclo como infinito, eterno e que nós sejamos parte também dessa qualidade dessa água. A gente bola, tem que entender que às vezes a gente, Petros e Augusto e Dani, a gente às vezes quando o Augusto fala em ponte, mas não é ponte de safena para poder desentupir o rio, não, porque é ponte mesmo para ligar conhecimento, né? Porque eu vou te falar uma coisa, o que a gente polui o rio não é brincadeira não, pessoal. Eu sou testemunha disso, que eu moro perto de uma ponte que liga dois bairros aqui, né? Que é o Niterói com o centro, enfim. E o que tem de lixo que às vezes o bambu segura aqui, não é brincadeira não. Eu posso até te relacionar de cabeça aqui, da latinha, da caixinha de leite, longa vida, até bola, capacete, e, enfim, vestido, e Olha, eu sacolas, passei perto enfim. da sua casa esses dias e só vi garrafa de pinga e lata de cerveja. Isso aí também. A galera toma uma pinga e joga Só dentro do rio, bêbado né? joga dentro do rio. Acho que aquilo que a gente faz com a natureza reflete na gente. Acho que interessante assim, eu acho que essa ferramenta que nós estamos utilizando hoje, eu não estou
jogando sardinha para o nosso lado, não, mas é um debate legal, eu acho que muito, muito culto e muito verdadeiro e muito puro, que a gente está debatendo aquilo que a gente vive dentro da nossa realidade, do nosso Atílio Viváqua. Para mim está sendo muito proveitoso, Petro, e muito verdadeiro. Eu já tive a oportunidade de escutar várias lives, enfim, coisas legais também, muitas coisas que a gente aprende, mas escuto muitas coisas assim, as pessoas, tipo utopia, falando coisa da NASA, enfim, coisas assim que é de outra realidade que a gente não vive aqui no nosso local, né? A gente tem um problema de saneamento, nós temos um problema de gerenciamento dos recursos hídricos, nós temos um problema de esgoto, de novo, e de lixo, de plástico, enfim. Eu acho que assim, mas temos recuperação, tem projeto Barraginha, tem projeto Coxinho, tem restauração, tem solo cimento, tem coleta seletiva, tem aproveitamento de óleo de cozinha, enfim, tem vários outros projetos que são legais também, tem o educação ambiental, que fazem a diferença aí para a gente ter força aí. O principal é que tem pessoas, além da gente que trabalha, né, na área, fazendo esse tipo de ação, e isso daí vai ser apresentado agora nesse mês de março. Acho que a população só tem a ganhar. São atores, são produtores, são pessoas assim que mergulham de um mesmo conteúdo, da mesma vontade, que é mudar esse mundo, né? E é importante que todo o ramo da sociedade participe, né? Para poder estar acrescendo conhecimento, compartilhando ideias, às vezes um agricultor, um produtor, né? Aí não só empresário, né? Empresário, não só ficar restrito ao pessoal que mexe com produção, mas envolver todo o ramo da sociedade. Isso é muito interessante, né? Porque vai abordar assuntos nesse mês que, querendo ou não, é a realidade, né, que a gente vive hoje. Eu falei empresário, o Petro também falou um pouquinho aí, mas eu me lembrei, Petro, de uma empresa que fica próximo ao Colégio Agrícola ali. Eu não me lembro o nome dele, parece que o sobrenome é Torres, né? Enfim, o cara aproveita toda a água do telhado. Eu acho que ele tem umas 5, 6 caixas d'água, enfim. E essa experiência é bacana. Eu perguntei quanto que ele gastava de água, ele falou, eu gasto R$30 por mês. Nossa senhora, ótimo exemplo, né? É um ótimo exemplo. E tem muitas dessas pessoas espalhadas pela cidade. Muitas ações boas acontecendo por aí. E eu acho que é importante a gente dar voz para eles, né? Mesmo que a gente seja um canal pequeno, né? Então as pessoas às vezes vão lá, abrem um vídeo, né, da Secretaria de Meio Ambiente e tá lá o parente dela, tá o tio, tá o primo, tá a irmã, tá ali a própria pessoa, né, apresentando. Eu acho que a gente encerra o nosso podcast, graças a Dani. Graças a Dani aí, estou muito feliz pela participação dela, tá na secretaria, que ela abriu um horizonte aí para o podcast. Eu aprendi a falar e eu acho que a experiência foi válida. Eu acho que vale a pena a gente bater um segundo papo, terceiro, quarto, a gente falar de coisas bacanas, depois a gente vai aprimorando, enfim, entendendo todo o processo. E assim, só tenho a agradecer a vocês aí de passar mais um tempinho, que a gente já passa o dia todo junto, mais uma meia hora, 1 hora, não vai ficar tão difícil também não. Vai ser um sucesso. Então vamos lá. Então, para finalizar, pessoal, a gente reforça, né, que a gente espera que todos participem agora no mês de março, a partir do dia 1º. A gente vai estar com a programação que vai estar divulgando nas redes sociais da Secretaria, tanto no Facebook quanto no Instagram, que participe. A partir de sexta-feira já. A partir de sexta, né, Márcio? Isso. A partir de sexta-feira, a gente já vai estar divulgando, né, que já vai começar o mês de março com várias programações e a gente espera que todos participem, né? A gente convida também para estar curtindo a nossa página nas redes sociais, Facebook, Instagram, Secretaria de Meio Ambiente.
e que vocês curtam o nosso podcast para que possa estar surgindo outros e outros de vários temas, de temas específicos. Esse foi só o começo. Fechou? Fechou. Show de bola.